Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai você que nos acompanha aqui nesta parceria com a revista RPPS do Brasil? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Bruno Martins e estou nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, ou como Bruno Martins ou como Previdência do Servidor. E aqui neste canal nós tiramos dúvidas dos assinantes da revista RPPS do Brasil. E hoje nós vamos vamos responder duas perguntas que estão diretamente ligadas e estão relacionadas ao aumento da alíquota de contribuição previdenciária. Aí você já está vendo o primeiro questionamento, né? É feita uma exposição sobre a questão que envolve a Covid-19, né? Para se falar sobre a discussão da aprovação do aumento da majoração da alíquota e faz a seguinte pergunta: quais as possíveis penalidades se a legislação não for aprovada pelo Legislativo? O gestor municipal e do RPPS terão quais possíveis penalidades? Mesmo cumprindo o prazo para envio da lei ao Poder Legislativo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta vem pós-pandemia, né? Aí fala da Lei Complementar 173 para fazer as seguintes perguntas. É possível, se o prefeito não for eleito ou reeleito, responder a algum processo se ele não aumentar a alíquota, né? Quero saber se o prefeito pode ser responsabilizado por não cobrar os 14%, tendo em vista o que diz a Lei Complementar 173. É isso? Essa é a pergunta, ou são as perguntas que nós recebemos, tá? Bom, veja só, a grande discussão aí gira em torno da majoração da alíquota. E sobre a majoração da alíquota, nós temos que lembrar que desde 2003, né, 1993, desde 2003, os entes federados, estados e municípios são obrigados a ter no mínimo a mesma alíquota que a União cobra de seus servidores. E isso foi reproduzido também na emenda constitucional número 103. Como você vai ver aí, tá aí, ó, o parágrafo 4º, né, do artigo 9º da emenda diz que estados e municípios têm que cobrar no mínimo a mesma alíquota da União, salvo se tiver déficit atuarial. E aí a gente tem que lembrar a vocês duas coisas. Primeiro, esse dispositivo que existia em 2003, pelo menos a primeira parte, a segunda parte não, ele foi objeto de discussão no Supremo, e o Supremo disse, olha, não tem constitucionalidade nenhuma numa previsão no sentido de que se estabeleça uma alíquota mínima igual do servidor federal. Isso foi decidido pelo Supremo. Agora, na emenda 103, o artigo 11, né, disse que a alíquota dos servidores federais é de 14% e ela passou a valer a partir de março de 2020. Então, se você pega esse artigo 9 que você está vendo e e conjuga ele, né, une ele com o artigo 11, você vai ver que os estados e municípios têm a obrigatoriedade de cobrar no mínimo 14% de seus servidores, salvo se ele tiver déficit atuarial. A gente não pode esquecer que para que isso aconteça é preciso a edição de lei local. Lei local. Então, o gestor previdenciário vai encaminhar uma minuta ao chefe do executivo, o chefe do executivo vai encaminhar essa minuta ao legislativo. E pode acontecer desta minuta não ser aprovada, como já tem acontecido em alguns municípios. E aí vem as perguntas: quais as sanções que podem ser aplicadas? Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte: você está vendo aí na Constituição, não tem nada que diga assim, olha, em casos de calamidade pública, você pode deixar de aplicar os 14%. Não tem essa previsão. Em casos, na Lei Complementar 173, que foi citada no segundo questionamento, está estabelecido que pode suspender a exigência da contribuição patronal, mas não tem previsão no sentido de que ela não será cobrada ou não será cobrada no percentual de 14% dos servidores. Então, a obrigação de cobrança da contribuição patronal, ou melhor, dos 14%, ainda continua a existir. Ela não foi afastada pela Lei Complementar 173. E para quem não fizer isso? Para quem não fizer isso, duas consequências possíveis. A primeira é a não renovação do CRP, o Certificado de Regularidade
previdenciária emitido pela União para os estados e municípios, documento com o qual os entes federados recebem empréstimos, avais, fianças, recebem transferências voluntárias. Lembrando que, recentemente, o prazo para comprovação da elevação da alíquota para 14%, para efeitos de CRP, é sempre bom deixar isso claro, para efeitos de CRP, foi estendido até 31 de dezembro de 2020, tá? Isso significa que só depois dessa data, quem não tiver feito ainda a alíquota de 14% não terá seu CRP renovado, tá bom? Então, sem CRP, que é uma das consequências do não aumento da alíquota, é uma sanção, podemos dizer assim, né? O ente federado fica impedido de receber aqueles recursos que eu citei. A outra sanção possível é a chamada rejeição de contas, que acontece na esfera do Tribunal de Contas, que pode, nesse caso, acontecer por 3 motivos. O primeiro, o não cumprimento da norma constitucional. O segundo, o desrespeito ao equilíbrio atuarial e financeiro, porque se você não eleva a alíquota, você está desrespeitando o princípio do equilíbrio atuarial e financeiro. E o terceiro, o fato de você não ter CRP administrativo, porque alguns tribunais de contas têm entendido que o fato de você não ter CRP administrativo é causa de rejeição de contas de gestor público. E aí é que vem a grande discussão. O dirigente de RPPS, o prefeito, pode ter suas contas rejeitadas porque não aumentou a alíquota? Isso vai depender. Se ele tomou as providências que lhe cabiam, por exemplo, o gestor encaminhou para o prefeito, né? O prefeito encaminhou ao legislativo, quer me parecer que eles não podem ser sancionados se o legislativo não aprovou o projeto, se o legislativo ainda está analisando o projeto ou até rejeitou o projeto. Por quê? Porque o legislativo tem autonomia, e essa autonomia não permite ingerências, né? Então, a não aprovação fica exclusivamente, nesses casos que eu citei, a cargo do Poder Legislativo. Responsabilizar o gestor provinciário ou o prefeito por isso é imputar uma responsabilidade objetiva, né? O que é vedado em nosso ordenamento. Por quê? Porque se ele tomou todas as providências, não tem culpa, não tem dolo dele na não aprovação da nova alíquota, e por isso não podemos puni-lo. Agora, se ele não praticou as condutas que tinha que praticar, aí sim ele pode ter a sua rejeição de contas reconhecida pelo tribunal, ok? É uma questão muito controvertida, é uma questão que vem sendo debatida aí a nível de Brasil muito calorosamente, exige obviamente maiores discussões, mas num primeiro momento a gente pode colocar dessa forma aqui para vocês, ok? Meu muito obrigado e até a próxima.